Bom dia a todos, estamos de volta com o nosso secretário de Cultura e Turismo, o senhor Marcelo Pellegrini. Bom, Marcelo? Tudo ótimo, Zé, prazer estar com vocês, todos que nos acompanham. Vamos falar de uma coisa gostosa, que Sertãozinho sempre foi uma grande produtora disso, inclusive um dos nomes da nossa cidade foi Engenho. Perfeito. Né? Lá atrás, em 1900, né, era o Engenho, a cachaça. O que você tem para falar para a gente disso? Maravilha. Quando a gente, na outra estada na prefeitura, né, a gente viajava muito a São Paulo, e é uma coisa normal acontecer. E o pessoal, às vezes que a gente se familiarizava, falava, pô, traz uma cachaça lá de Sertãozinho e tal. E foi uma coisa que, com o passar do tempo, a gente percebeu que o Sertãozinho perdeu a referência, né? Quem faz cachaça em Sertãozinho na região? A gente tinha aqui a caninha Santa Fé. Santa Fé, os irmãos Versuti. Então era a referência. E isso foi mudando com o tempo. Então o que a Secretaria quer fazer? A Secretaria quer catalogar todos os produtores da região, deixar isso definido num material, inclusive com a localização, e a gente disponibilizar isso em todos os hotéis da nossa cidade. Então nós vamos criar a Rota da Cachaça. Para quê? Para aquela pessoa que vem de fora, que quer conhecer um produto da terra, não só de Sertãozinho, mas aí é regional, interessante. Que a pessoa possa estar visitando, até vendo como fabrica e tal. E a gente vai estar criando essa rota. Até porque, Zé, provavelmente para 22, o Museu da Cana também começará a produzir. O museu vai produzir cachaça lá. Que bom! Então é um projeto que a Leila está tocando e a gente já vai ter essa referência. Então nós vamos fazer, catalogar e fazer um guia realmente com toda essa riqueza. E também, paralelamente a isso, nós vamos fazer o mesmo com a cerveja. Interessante! Porque Sertãozinho hoje, a gente já tem muita produção de cerveja e cerveja boa. Cerveja de qualidade. Então a gente quer também catalogar isso e a gente, quiçá, fazer uma turnê com as pessoas para visitar tanto as cervejarias já oficializadas, registradas com a Anvisa, como também a gente pretende, né, isso é um projeto ainda, mas fazer o Festival da Cerveja Artesanal. Muito legal. Para que a gente envolva os paneleiros mesmo, aquele pessoal caseiro. O pessoal que faz em casa. Faz em casa e acaba virando um hobby. Então isso a gente está preparando também para o próximo ano, para que a gente possa ter também mais esse atrativo turístico, né? A gente precisa dar o motivo para que a pessoa que trabalha a semana inteira em Sertãozinho fique no final de semana. Então nós vamos catalogar isso e estar divulgando aí para toda a nossa região. E também se pensa numa rota gastronômica? Exatamente, nós queremos, Sertãozinho, eu estava com um representante lá na minha drogaria e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, Sertãozinho é uma cidade que a gente quase não tem lugar para jantar. Foi, mas estranho, né? Estranho, né? Aí eu fui ver que ele tinha razão. Por quê? Porque se você passar e olhar, todos os bons restaurantes que a gente tem, eles parecem mais um barzinho. Né? Um petisco e tal. Mas na verdade eles têm comida muito boa. Sim. Né? Então a gente precisa também fazer essa divulgação. Inclusive com esse projeto do Sebrae que a gente mencionou no outro programa, a gente quer já começar a fazer. Sertãozinho, por exemplo, nós temos hoje um dos melhores filé à parmegiana da cidade de há muito tempo, né? Então a gente precisa divulgar isso. Isso tudo atrelado ao hotel, né? Aí vem toda essa questão. Está sendo muito discutido no Conselho de Turismo. De Turismo, exatamente, porque o hotel, às vezes, ele tradicionalmente tem... Nós temos um hotel aqui que tem um ótimo restaurante, mas os outros não têm. E normalmente é eles que indicam. Eles que indicam. Então, se a gente tiver ali à mão, é isso que a gente quer fazer. E aí, partir, Zé, a gente quer criar em Sertãozinho, é uma proposta, inclusive, do Conselho de Turismo, a gente criar um prato típico. Tanto o prato como a bebida.
Tá. Né, para a gente registrar aquilo típico como da típico da cidade. Então a legal. gente quer fazer isso junto com o Contour, e a nossa presidente Eusiane já demonstrou interesse, e a gente quer deixar isso tudo registrado como marca aí para quem é de Sertãozinho conhecer, e para quem é de fora também já ter uma referência desses locais. E com isso sempre, né, Zé? Sim. A gente está sempre pensando no emprego e renda, no fundo, tenha dúvida. Às vezes a gente fala assim, mas o turismo está investindo isso no turismo, aquilo no turismo, para a população saber. Hoje a indústria que mais emprega em nível de Brasil é a indústria do turismo. Muito legal. Inclusive, Marcelo, com essa questão de ir para as praças, voltando num programa de 2, 3 semanas atrás, né? Seria interessante, é uma ideia, tá? De repente, vai se fazer esse domingo lá na praça de determinado bairro. Você tentar fazer um levantamento das mulheres, dos homens ali daquele bairro, que fazem pastel, que fazem cocada. O pequeno produtor hoje tem muita gente que vive assim, né? Para poder estar dentro da praça vendendo, né? Perfeito. Isso, inclusive, Zé, a gente tem ideia de estar fazendo, inclusive em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Legal, porque, isso, que elas podem fazer todo esse levantamento. Eles já têm o projeto Mão na Massa. Mão na Massa, isso. Foi feita aquela parceria com o Senai, também só para você ter uma ideia, de ovos de Páscoa, de bombons. Então, de repente, através desse levantamento com o social, a gente possa estar criando condições, e aí até envolver a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de trazer qualificação para eles. Perfeitamente, né? Legal. Para que eles possam, de repente, aquela atividade que hoje é um hobby, passa a ser uma fonte de renda. E ela passa a ser uma empreendedora. Uma empreendedora, né? e até se profissionalizar para isso. Gerando emprego. Gerando renda. Então, isso é muito importante. É uma coisa que a gente quer perseguir. E uma coisa que me chama muita atenção em Sertãozinho, já que a gente está falando de rota gastronômica, né? Se tem uma coisa que proliferou em Sertãozinho nesses últimos 2 anos, de uma forma estupenda, são pequenos bares, pequenas garagens que virou bar com espetinhos. Hoje em Sertãozinho, né, parece que é uma coisa que isso começa a marcar a cidade, isso, né? Eu não tenho dúvida disso. Você vê que hoje a gente já tem pequenas unidades que trabalham com espetinho, e a gente já tem bares maiores que já incorporaram o espetinho isso, como né? prática, né? Nós temos em Sertãozinho uma fábrica de espetinho. Espetinhos, sim. Então, tudo isso, Zé, a gente vai levando essa cultura e, quiçá, profissionalizando essas pessoas, né? Para que elas façam daquilo a sua atividade. Então, eu sempre digo, o encantador da cultura e do turismo é que ele tem uma infinidade, é um leque muito amplo, né? Porque quando fala em cultura, todo mundo pensa que cultura é teatro, cinema, literatura, televisão. Não, cultura é tudo, até isso que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, o homem, o Homo sapiens, a espécie humana, você sabe que eu sou biólogo, né? O que diferencia o Homo sapiens de todas as outras espécies é que ele pensa, por isso que ele é sapiens, e é a única espécie neste planeta com capacidade de produzir cultura e transmitir aos seus descendentes. Perfeito. E se a gente olhar, né, Zé, a questão cultura como o hábito, né, o modo de fazer, a gente tem tudo a ver. Tudo a ver. Então tem realmente a cultura artística, como você falou, cinema, teatro. E que deriva dessa cultura. E por outro lado, a gente tem a cultura do modo de fazer, de como operacionalizar, do que a gente oferece. Né? Então a gente tem um leque muito grande, e eu tenho certeza que tem muito trabalho pela frente aí. E nesse sentido, eu acho que agora eu vou fazer um elogio, né? O fato de você ter estado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você esteve, né? A época era Secretaria de Indústria e Comércio, mas... que depois virou Desenvolvimento Econômico. Eu acho que isso hoje te dá uma capacidade de entendimento dentro das questões culturais atrelada a tudo isso, né, Marcelo? Eu sempre procuro olhar 2 coisas importantes, Zé, já que você tocou nesse ponto. O primeiro, eu sempre procuro fazer trabalho a várias mãos, né? Então, eu gosto muito da questão sempre de fazer a gestão pela liderança, de ouvir os envolvidos. Perfeitamente. Isso é uma característica
característica minha profissionalmente, sempre fui assim. E isso é muito bom, né, pai? Isso é rico, porque na verdade às vezes a gente peca por desconhecimento mesmo. E às vezes você ouvindo a pessoa que é do ramo, por exemplo, você que é muito ligado ao teatro, então tudo isso é muito importante a gente estar. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho fantástico na população de Sertãozinho, fantástico, é o empreendedorismo. Sim. A população de Sertãozinho é empreendedora. Eu tinha um cliente da consultoria, antes de eu ir para a prefeitura, e uma vez ele foi me levar para ver a máquina que ele estava fabricando para fabricar o produto dele. Olha, ele estava fazendo a máquina que ia fabricar o produto. Olha que delícia. Então é uma coisa fantástica. E é assim isso. Que as coisas são descobertas na humanidade. Da humanidade. Né? Porque às vezes é muito mais fácil você falar, não, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro equipamento. Não, o cara estava produzindo uma máquina. Então o Sertãozinho é um povo muito empreendedor. Até nisso que você falou do espetinho, né? Então, muita gente perdeu emprego, essa coisa toda de pandemia. E teve que aprender a se virar. E o pessoal foi lá e vai arriscar o pescoço, né? Porque ele vai montar um negócio dele, ele vai pôr um produto à venda. Alguns não dão certo, enfim. Mas a grande maioria deu, graças a Deus. Hoje a gente vê pequenas garagens de casa que você passa de noite e tem lá 4, 5 mesinhas. Quer dizer, ele está ganhando honestamente o dinheiro fazendo dele, o trabalho dele. E possibilitando com que as pessoas estejam juntas, confraternizando. Então, esse lado do empreendedorismo, eu sempre tenho isso. Eu elogio isso na população de Sertãozinho. E a industrialização de Sertãozinho, aonde nós chegamos, é justamente fruto desse empreendedorismo. Então, isso é fantástico. Tem tudo a ver com isso. Então, eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais. Você pega a cultura de Sertãozinho, a cultura da industrialização de Sertãozinho, né? Você vai lá em 1900, Sertãozinho fazia enxadas, e exportava. Quer dizer, já tínhamos uma indústria lá há mais de 120 anos. Há mais de 120 anos, por exemplo, nós tínhamos, né, a maior fábrica de podão. Você entendeu? Quer dizer, o podão praticamente... E que ia para o Brasil inteiro e para fora. Né? Então você vê, isso foi evoluindo, as fábricas de carrinho de extração animal. Então isso é fantástico. A população do Sertãozinho é uma população diferenciada. E tem tudo a ver com a cultura, e inclusive com os movimentos culturais. Os movimentos culturais nascem disso. A gente tem que dar espaço. Sempre comento isso com o prefeito. Os nossos equipamentos culturais têm que estar voltados para isso. E é claro que algumas coisas a gente não pode fazer, mas o que a gente puder fazer, nós vamos estar implementando e sempre valorizando essa cultura de Sertãozinho que merece. Muito bom, Marcelo. Foi muito bom essa série de entrevistas com você. Agora fica aberto para você aí se despedir do pessoal. Zé, eu que agradeço imensamente o convite e, sinceramente, agradecer a oportunidade, né? A gente está aqui falando de projetos, a gente está falando de coisas novas, aquilo que a gente pode contribuir, né? Falar sempre que a Secretaria está de portas abertas e esse é o legado que a gente quer trazer para Sertãozinho, é o que a gente quer inovar. E dizer, sempre uma frase que eu costumo dizer, Zé, quando a gente fala de humanização, né, o doutor Lucinho tinha esse lema, a gente não quer que isso seja apenas um discurso. A gente quer colocar isso em prática, ouvir as pessoas, participar com as pessoas, estar com as pessoas. E é isso que a Secretaria de Cultura e Turismo com certeza vai fazer. Muito obrigado, Zé. Um abraço a você. Obrigado um abraço a todos que nos acompanharam. Obrigado a você. A gente agradece aqui o J Show, né? Por nos permitir, através do seu canal, que a gente possa estar levando essas informações à população.